Rádio Relâmpago. Um magazine sonoro onde o desporto popular, a cultura e a luta por um mundo mais justo andam de mãos dadas. Seja toda a gente bem-vinda à emissão de março da Rádio Relâmpago, o magazine sonoro da Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago. As nossas emissões estão disponíveis no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube, já sabem, para que toda a gente as possa escutar sem barreiras ou assinaturas. Eu sou a Sara Figueiredo Costa, uma das muitas associadas do Relâmpago, e estamos juntos. Como de costume, começamos o nosso magazine sonoro com a rubrica A União faz a Força, dedicada às coletividades e associações populares. Desta vez vamos conhecer o Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia, em Lisboa, que este mês celebra meio século de existência. E juntamos-nos à festa, claro. Daqui enviamos os parabéns ao Santa Engrácia com calorosas saudações relampaguistas. Em 1975, no verão mais quente de sempre em Portugal, um grupo de moradores da calçada dos Barbadinhos e arredores decidiu ocupar o espaço deixado vazio pelo ex-grupo desportivo dos Tabacos. Quem mergulhar nos arquivos da Hemeroteca Municipal de Lisboa pode encontrar alguns jornais que acompanharam esta ocupação, entre eles o jornal Mundo Desportivo, onde se lê o seguinte numa reportagem de António Mendes. Um grupo de jovens moradores da freguesia, a de Santa Engrácia, pensou então em empreender uma ação com vista a pôr aquele imóvel em muito mau estado e os campos de jogos em condições de serem utilizados. E assim fizeram, recebendo desde logo o apoio da população local. Ocupado o edifício, porém, surgiram as primeiras dificuldades, já que o terreno e as instalações pertenciam ao complexo em que se integra o edifício do Comando-Geral da Guarda Fiscal. E acaba a citação da reportagem do António Mendes, e nós continuamos a contar um pouco da história do Santa Engrácia. Seguiu-se um processo longo e turbulento, mas a população acabou por levar a sua avante, mantendo a ocupação e começando a desenvolver aquilo que viria a ser o Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia. E ainda hoje, na calçada dos Barbadinhos, ali bem perto de Santa Apolónia, lá está o espaço, dinamizado pelos associados e resultado da vontade coletiva. Numa sexta-feira, ao fim da tarde, visitámos o Santa Engrácia e trocámos 2 dedos de conversa com João Martins, da atual direção do clube. Então, o meu nome é João Martins, sou neste momento vogal de direção, neste mandato que está a terminar, e nas outras direções anteriores. Sou responsável pela parte do desporto, neste momento o pouco desporto que temos, mas sou responsável por ele, e pela parte das obras do clube. Essencialmente é isso, trabalho na área da saúde, não tem nada a ver com o associativismo, mas pronto, é isso. A relação de João Martins com o clube passa pelo bairro e pelas dinâmicas que se foram criando em torno deste espaço associativo. Cresci aqui no bairro, sou sócio desde os meus 12 anos, há 28 anos que sou sócio do clube, e cheguei aqui por outros amigos também, vizinhos da minha idade, vinhamos aqui jogar à bola quando éramos crianças, não é? E pronto, e fomos ficando, e assim foi um crescimento aqui dentro, basicamente. Enquanto conversávamos com João Martins, o movimento no bar ia se intensificando. Vários associados conversavam enquanto bebiam umas minis e o campo ali ao lado já se preparava para acolher mais um convívio relampaguista nessas sextas-feiras boleiras que juntam quem quiser aparecer para um pequeno torneio de futebol. Sim, o Santa Engrácia é o clube que nos tem acolhido para quase todos estes encontros semanais, mas por lá acontecem várias outras coisas. Como nos contou João Martins, o Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia mantém alguma atividade desportiva e continua a dinamizar vários encontros na área da cultura e do convívio. Estou responsável pela parte do desporto, portanto temos 3 modalidades neste momento, que é o judo, portanto modalidades de artes marciais, o judo, o jiu-jitsu, jiu-jitsu kids e o karaté. Pronto, tenho outro diretor também que auxilia, que até é o mestre do karaté, o mestre que já cá está há 20 anos. E pelas atividades depois extra-desporto, como os eventos que possam ver aqui, em conjunto com o Ricardo Cabrita, que é outro bom colega também de direção. Temos aqui eventos multiculturais, como eventos mexicanos, venezuelanos, brasileiros, mesmo relações próximas com o Relâmpago também, com atividades que nós temos aqui como o futebol feminino. E pronto, essencialmente isso. E depois a parte das obras, claro.
Alguns destes eventos acontecem por proposta de novos habitantes do bairro, imigrantes de diferentes origens que se envolveram com o clube, o que confirma a importância de associações como esta para o estabelecimento de laços de vizinhança e para o bom acolhimento de quem chega de fora. Exatamente por aí, exatamente. Vem cá bebe uma cerveja, vê o espaço, acha piada, ou então vem a um primeiro evento e organiza depois ele um evento diferente, como aconteceu. Eu trouxe para cá uns amigos, por acaso, que conheci também aqui, casualmente uns mexicanos, que têm cá um estabelecimento em Lisboa, e propus-lhes fazer aqui um evento. E depois a partir daí vieram mais. Veio depois uns venezuelanos, colombianos, e foi-se fazendo. Temos aqui uma frente latino-americana, sim, São Vicente e a Fazenda. Várias festas que nós já concretizamos aqui com eles e correu sempre bem, espetacularmente, mesmo com eventos brasileiros também, samba, e foi sempre espetacular. Entre os novos habitantes do bairro e os que já cá estavam, a vida do clube faz-se também desse convívio do dia-a-dia, tão importante para criar laços e fazer nascer novas ideias. O dia-a-dia é frequentado pelos sócios, isto também é intergeracional, não é? Eu venho basicamente, de uma quarta geração de sócios, e isto basicamente é um centro de convívio. É um centro de convívio de associados entre os mais novos e os mais velhos, em torno de uma mini, e vamos pôr um ponto na conversa em dia. Basicamente é isso também que fazemos. Numa zona que a gentrificação de Lisboa não tem poupado, fazia falta que vivesse mais gente no bairro, independentemente da origem, para que outras atividades pudessem acontecer. Gostávamos de ter mais, mas é preciso tempo, e infelizmente a vida profissional também não nos permite que tenhamos mais tempo para que consigamos concretizar os objetivos a nível cultural, desportivo. É difícil. Isto, como sabem, é tudo voluntariado, ninguém recebe para estar aqui, e é assim que tem que ser. Vamos recebendo propostas de outras atividades que possam surgir, estamos sempre abertos. E depois as direções vão surgindo também. Estamos em final de mandato agora, há uma nova lista, e se houver propostas, se houver possibilidade para se avançar, avance, mas sempre de acordo com a disponibilidade dos sócios, diretores e da direção. Ainda assim, quem está leva o clube para a frente. E o velho edifício ocupado pelos moradores nesse verão quente de há meio século continua a respirar associativismo e a evoluir à medida das possibilidades. Ainda há pouco tempo iniciaram-se algumas obras que hão de melhorar as condições do espaço, mesmo que possam demorar um bocadinho. As obras têm graça. O clube sempre foi vivendo desta forma. Sempre que se vai fazendo algum dinheiro, vai-se fazendo obras, desde a sua constituição. E assim foi. Portanto, ano passado nós tivemos realmente temos os eventos dos Santos Populares, que é um evento grande, é o maior evento que nós temos, com muita gente aqui passada durante esse mês de junho, e há uma boa faturação. E grande parte dessa faturação, além de ser para pagar honorários, portanto, dos funcionários, é para as obras, manutenção do clube, material, por aí, e desporto também. Neste momento temos o bar em obras, portanto temos um bar exterior, graças a Deus não estamos fechados, mas temos um bar em obras que está a ser totalmente renovado, o balcão novo, e depois vai ser uma intervenção mais profunda, uma obra grande de eletricidade, portanto para termos aqui uma fiscalização, para um aumento de potência, que é para não dependermos de um gerador secundário para os Santos Populares, que há de acabar daqui mais ou menos mês e meio, 2 meses. Se tudo correr bem, mas há de ser sempre as obras de Santa Graça internamente. A história da ocupação já lá vai, mas a sua herança perdura na memória dos associados e dos moradores mais antigos do bairro. Fomos ouvindo desde miúdos que isto foi basicamente na altura do pós-25 de Abril, que foi ocupado. Isto era uma coletividade da fábrica de tabaco, por isso é que se chamava Clube Recreativo de Tabacos, não sei assim, não tendo aqui nenhuma gafe. E pronto, e foi ao 25 que isto foi ocupado, que houve depois uma quesilha ali com a guarda, ficou a brigada fiscal, e acabou-se por ocupar isto, montou-se uma coletividade, os estatutos, regras de funcionamento, e a partir daí pronto, foram várias gerações aqui a passar. Mas a história foi sempre essa. Foram os sócios que ocuparam isto, moradores aqui da zona, ocuparam isto. Estava abandonado, estava cheio de ervas, portanto isto não é nada como era antes. Está ali uma foto até que é bastante reveladora ali dentro. E chegamos ao estado que estamos hoje, portanto, uma coisa completamente funcional, com o esforço de todos os sócios e amigos do clube, não só sócios, mas também os amigos do clube, mas finalmente os sócios, que se esforçaram, construíram, levantaram paredes, não foram construtoras que andaram aqui, foram mesmo as mãos dos sócios que construíram aqui o centro. E foram fazendo. E nós continuamos o legado.
Com tantos espaços devolutos em Lisboa e não só, e com tantas associações e coletivos a serem despejados por causa das rendas que aumentam sem travão, é caso para perguntar por que não nos inspiramos no exemplo do Centro de Cultura Popular de Santa Engrácia. O legado é do clube, claro, e dos moradores do bairro, mas também pode ser nosso. Parabéns ao Santa Engrácia pelos seus 50 anos redondinhos, e venha pelo menos mais meio século, e depois continuamos. Tempo agora para o boletim desportivo do Relâmpago. Começamos pelo xadrez. No início deste mês organizámos mais uma edição do torneio do Regicídio, onde todos os checkmates foram devidamente aplaudidos. O torneio aconteceu no Clube Estefânia, em Lisboa, e contou com 28 participantes, um recorde na nossa ainda curta lista de torneios. E a diversidade de idades, contextos de origem e experiência no xadrez era grande, o que nos deixa muito felizes. Nos 3 primeiros lugares ficaram Vladislav Moisiv, Jorge Castelo Vitorino e Pedro Noronha, mas toda a gente se divertiu a organizar estratégias e a pensar na melhor maneira de derrubar o rei. Já sabem, os convívios da secção de xadrez continuam a acontecer às quintas-feiras à noite no bar Estado de Graça, em Lisboa, e toda a gente é bem-vinda, mesmo que não saibam jogar xadrez. De resto, o mesmo se aplica ao boxe, cuja secção treina às segundas e quintas-feiras à noite nas arcadas do Palácio da Justiça, em Lisboa. E por falar em boxe, fica a notícia de que o Pedro Rufino, responsável pela nossa secção, concluiu o seu curso de treinador de boxe profissional depois de um estágio de mais de 300 horas de formação, pelo que o Relâmpago conta agora com um treinador devidamente certificado. No atletismo, a equipa do Relâmpago participou este mês numa série de provas. Começámos com a Corrida das Lesírias e a prova das 3 léguas do Nabão, sendo que nesta última a Inês Corbalán se classificou no 3º lugar do seu escalão, obtendo ainda um honroso 8º lugar na geral feminina. Para além destas 2 provas, participámos ainda na Meia Maratona de Lisboa, na corrida de 12 km de Salvaterra de Magos, onde a Inês Corbalán voltou a brilhar, vencendo o 1º lugar no seu escalão, no Grande Prémio Charneca da Caparica, no Troféu de Oeiras e na Corrida do Benfica. Foi um mês de muita atividade, portanto. No futebol, a equipa feminina do Relâmpago mantém-se no 2º lugar da Liga Inatel, depois de vencer os 2 últimos jogos contra as camponesas Dona Maria e as 3 de Agosto. A equipa masculina segue firme no 7º lugar da Liga Inatel, tendo perdido com o Gipa e vencendo contra os Dragões Futsal Clube. Já a nossa equipa de veteranos perdeu os 2 jogos mais recentes, com a Associação Desportiva Os de Baba e com o Clube Desportivo da Graça, tendo-se classificado em 5º lugar na primeira fase do torneio da ACCL. Agora, nesta segunda fase, estamos a disputar a taça ACCL e começámos com um empate por 2-2 com a Academia Recreio Artístico, a quem deixamos uma saudação. É que a Academia Recreio Artístico é uma das mais antigas coletividades do país, fundada em 1855, e continua a resistir bravamente à especulação imobiliária e à desertificação da cidade de Lisboa, mantendo a sua sede em plena Rua dos Fanqueiros. Isto é que é a resistência. Uma nota ainda para o ciclismo. A equipa do Relâmpago participou na 3ª edição experimental de uma volta chamada Os Muros de Lisboa, organizada pela Cerveja Volta, pela Volta Equipa Ciclo-Cervejeira e pela Oficina 35. Foi logo no 1º dia de março e levámos toda a manhã a trepar vários muros icónicos da nossa cidade, sempre com os músculos das pernas em grande atividade. Andámos pelo abismo da calçada do Poço dos Mouros, fizemos a subida a Monsanto, cruzámos a terra batida da Tapada das Necessidades, o empedrado da Rua do Telhal, o caos da Rua dos Cavaleiros e por aí fora. No fim, estacionámos as bicicletas na Oficina 35 e passámos o resto da tarde em belo convívio, entre comes e bebes, com destaque para alguns barris caseiros da Cerveja Volta acabadinhos de estrear. E estavam bem bons. Este mês, na rubrica Havemos de Ser Mais, eu bem sei, vamos conhecer o ginásio do Pau Seco, na Quinta do Loureiro, e saber como o boxe mudou a vida deste atleta, que hoje acolhe e treina dezenas de pessoas de diferentes idades. E que o faz contra ventos e marés, nomeadamente contra o preconceito que leva pessoas e algumas instituições a não quererem que os miúdos aprendam boxe e treinem na Quinta do Loureiro, antigo Casal Ventoso.
Nós estivemos lá à conversa com o Paulo, numa tarde bastante agradável, e a única coisa que nos incomodou foi a pouca frequência dos autocarros e o facto de este ser, como tantos outros, um bairro esquecido pelo Estado. Isso é que incomoda verdadeiramente. Então, eu estive ali um bocadinho, cheguei mais cedo, estive a assistir a um pedaço do treino do Daniel. Exato. E tive tempo de olhar para as paredes e ver o que é que lá está. E vi vários cartazes que... Tive 23 anos de história. Nada do que está ali foi posto há 23 anos, aquilo era nu e cru, era só as paredes e mais rigorosamente mais nada. E como é que começou o ginásio? Antes de falarmos do teu percurso, o ginásio... Tem tudo a ver com o meu percurso, está tudo interligado, porque nasci e criado no bairro. O que o boxe fez para mim, queria fazer também ou seja, o que o boxe fez na minha vida, queria passar essa mensagem também para os moradores, para os miúdos, para quem é do bairro, e também queria fazer alguma coisa por eles, o que o boxe fez para mim, e na altura precisava de um espaço e pronto, e foi-me dado. E há um clube que é o Lisboa que tinha este espaço e foi-me entregue para fazer isto que é hoje. Então, e recuando, o que é que o boxe fez por ti? É tudo. Por isso estamos aqui, costumo dizer, por isso estamos aqui à conversa por causa disso, por causa do boxe. Mas quando é que tu começas a fazer boxe? Com 8 anos, porque eu era mau aluno na escola, mas era bom na parte física, gostava de esportes físicos. A única coisa que eu era bom era isso. Era na educação física, tudo o resto era péssimo aluno, chumbava, não tinha aproveitamento nenhum. E sei lá, vi nesta atividade uma maneira de uma escapatória, também sofria o meu bullying, também tive o meu bullying, como hoje chama-se bullying, mas também tive esses problemas de ser forte, de ser gordinho. E chateava-me por causa disso. E ser miúdo do bairro, né? Ser miúdo do bairro, alguém que no bairro também é uma sobrevivência, porque ou fazes alguma coisa por ti, senão vais ser o miúdo que vai ser gozado dentro do bairro, estás a perceber? Mas tu conhecias, havia gente que fazia boxe aqui no bairro? Conhecias pessoas? Não conheci, só que amigos meus, quer dizer, nas casas vivíamos todos num pátio, sabes que antigamente a coisa lá todos era por pátios, hoje em dia era o pátio A, pátio B, ou seja, por exemplo, a minha morada eu nunca mais me esqueci, era casal vintou acima, portão 17, porta 3, mas era portão 17 derivado ao pátio, estás a perceber? E dentro da minha morada, desse pátio onde eu morava, todos nós descobrimos o boxe, mas eu fui o que eu fiquei. E levaram-me a treinar um clube que hoje ainda há, mas não tem boxe, que é o Santana, aqui em Sete Minhos, Santana Futebol Clube. E comecei com um senhor que era mágico, era ilusionista, era treinador, e acho que ele, não sei se ele tinha uma oficina, essa parte já não me lembro, mas pronto, comecei com ele, e depois havia um outro treinador que tinha as pessoas séniores, que a coisa se chama os mais adultos. Então, quando havia eventos de boxe, nós os mais pequenininhos, naquele era o meu caso, era como fazíamos a abertura, por causa, hoje já é normal haver miúdos a combater, mas naquela altura não havia miúdos. Hoje em dia já há competição para os miúdos e naquela altura não havia, então eu com a minha idade fazia demonstrações antes de começar a prova ou no intervalo, quando havia o intervalo do evento, então entravam os miudinhos, eu era um desses e fazíamos uma demonstração. E pronto, e depois também para mim era muito bom, então já disse isso várias vezes, era um sítio onde eu podia comer algumas coisas diferentes do que não tinha em casa, vamos ser sinceros, e onde eu me sentia-me bem, né? Onde eu podia comer, sei lá, beber um small, que é uma coisa que a gente hoje é banal, que é uma coisa que beber um small, mas eu não tinha small, não tinha direito a comer uma maçã com fiambre, para teres uma ideia. Hoje em dia a mortandela é mais cara que a fiambre, naquela altura para mim comer fiambre era um luxo. Há certas coisas que às vezes quando dá-nos por adquirido, e tu sabes isso, certas coisas que te metem no prato, tu metes aquilo é uma coisa que é adquirido tão fácil, né? E naquela altura não, para mim aquilo era um luxo. E o boxe trouxe-me esse conhecimento, esse prazer na comida, esse prazer nas viagens, prazer de conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes, e hoje fico triste com algumas situações em que os miúdos vivem aqui no bairro, e este bairro tem esse problema,
por isso é que agora há muitos anos que já há este autocarro que faz com que as pessoas saiam daqui e vêm para Campo de Ourique, saem daqui que vai para outras partes. Mas eu, ao longo destes anos, tenho detectado, quando tu levas uma criança daqui para um cinema aqui perto nas Amoreiras, quando levas as crianças para fora deste círculo que é o bairro, para elas não se sabem comportar. O comportar é estar numa sociedade, digamos assim, não sei se faço-me entender. Porque estão muito fechadas aqui no bairro, é isso? Exatamente, porque estão muito fechadas. Vives em Lisboa, mas sem nunca sair daqui, estás numa mini, não é estar a ofender ninguém, mas estás numa mini aldeia, estás a ver? É como se houvesse uma fronteira, não é? Há uma fronteira invisível em que tu não tens aqui a encosta. A encosta faz com que tu não por isso é que há o autocarro, ainda bem, mas faz com que não vás a pé porque não vais para Campo de Ourique, porque tens que subir uma encosta, não sei quanto. Os miúdos, por causa, a Junta fez uma coisa boa, que foi tirar aqui, que havia aqui uma escola para as crianças e juntou na Manuel da Maia. Para mim, acho que foi ótimo, que obrigou essas crianças e esses pais a se deslocarem lá para cima e obrigatoriamente eles a conviver com outras crianças que não são daqui. E as outras também a conviverem com estas, que também é importante, não é? Exatamente. Mas existe uma barreira invisível entre aquela rua ali, a Rua Maripia, uma barreira invisível que faz com que Campo de Ourique não se desloque cá abaixo e vice-versa. Nós não vamos lá acima, eles também não vêm cá abaixo. E já por algumas vezes fiz demonstrações de boxe em Campo de Ourique e a comunidade lá em cima desconhece que existe um bairro aqui em baixo. Parece mentira o que eu vou-te dizer, é impossível, mas quando tu perguntas a alguém, ou seja, quando eles nos perguntam onde é que é, nós dizemos que Quinta da Loureira, onde é que isso fica? Para eles, Quinta da Loureira deve ficar se calhar na margem sul, ou para os lados de Sintra. Uma zona rural qualquer. Exatamente, deve ser. E eu dizia, é lá embaixo, mas lá embaixo, ao pé da estrada, sim, lá embaixo, agora então, pode ser. É desconhecido para muita gente, só o pessoal mais antigo, ainda identifica porque lá vem todos, mas agora novos moradores, pessoas que moram em Campo de Ourique relativamente jovens, desconhecem que há outro bairro aqui. E de certa maneira, pelas coisas que li e pelas reportagens que já ouvi sobre o teu trabalho, este trabalho que o ginásio faz de acolher toda a gente e de treinar quem quiser aparecer para treinar, de certa forma também é um bocadinho essa vontade de quebrar essas fronteiras invisíveis todas. É verdade, sabes que ao longo dos anos, este círculo foi mudando ao longo dos anos. Quando eu comecei isto há 20, eu trabalhava com a comunidade local. E pouco a pouco isto foi uma roda, foi girando, e neste momento estou a trabalhar com uma comunidade que não é local e é uma comunidade toda ela estrangeira versus refugiados, com poucas possibilidades, que são refugiados, porque a comunidade local mesmo já não está tão assente, está as crianças, mas não os mais adultos. Eu neste momento já dou aulas, alguns é que são já para mim já são netos. E o que é que eu digo netos? Porque eu comecei há 20 anos com os pais, para teres uma ideia, se eu começar há 20 anos com um jovem que tenha 20 anos, 25 anos, vamos pôr, passar 20 anos eu já tenho 40 anos, 40 e poucos anos, já foi pai, agora já estou a trabalhar quase com os netos, estás a ver? O que eu quero dizer com isto é que assim, esses miúdos, esses pais já não treinam cá, os miúdos, um ao outro, mas agora o meu novo cliente, não sei se posso chamar assim, é o refugiado, é o que vive fora deste bairro, porque as pessoas, eu não trabalho só com quem está cá dentro, porque depois vou ver e estou a trabalhar com a comunidade, sei lá, casas pias, por aí fora, instituições fora daqui do bairro, mesmo fora daqui do bairro, que procuram. Eles, miúdos, procuram isto por causa do bullying, como sempre. Sim. As mães também. Não é um tema que eu gosto de abordar. Eu tenho a minha razão, porque assim, e vou-te explicar porquê. Esta semana telefonaram 2 mães com esse problema. Um miúdo tinha 10 e eu tinha 8, que sofria bullying na escola, então procuraram o boxe como uma maneira de defesa. Eles fazem bem, mas ao mesmo tempo eu só fico chateado é quando uma mãe me procura a mim para ensinar o filho a defender-se, está tudo correto, até aqui estamos falados, mas também fico chateado quando o filho procura a mãe para praticar boxe, a mãe não deixa, porque é boxe.
Há esse estigma de ser um desporto violento, ou de ser para bater. Exatamente, quando isto é totalmente errado, isso não acontece, mas estás a perceber, quer dizer, tenho uma mãe que me procura a mim para ensinar o filho a defender-se e a bater nos outros, mas depois tenho a outra mãe que não deixa o filho treinar porque isto é boxe e é violento. E tens que olhar para isto como um desporto, e tu conheces pessoas que treinam cá, que são pacíficas, mas simplesmente gostam da mobilidade, gostam de treinar, gostam de chegar aqui, de fazer a sua descarga emocional e física e por aí fora, em que saem daqui com uma calma elevada, e é nesse sentido que tem que ser visto, estás a ver? Dentro desse contexto, há o atleta que quer combater e há aquele que simplesmente não quer combater e vamos ter que respeitar isso. E outra coisa, tu estavas a falar de hoje teres muitas pessoas refugiadas que treinam aqui no ginásio. Como é que essas pessoas descobrem alguém que chega de um outro país, a fugir provavelmente da guerra ou de uma situação complicada? Realmente, hoje tens a internet, que pronto, é o que é. É o que é. E depois tens a falar todo linguístico, porque assim, comunidade afro, é o que a gente sabe, conhecem-se todos, vêm lá de Cabo Verde, eles um amigo, por aí fora, mas eles não são refugiados. Mas na parte dos refugiados, da parte do Afeganistão, tinham uns 4 ou 5. E já faziam boxe antes? Ou Um começaram ou outro, sim, outros não, aprenderam, mas que têm uma paixão pelo boxe, então aprendem e vêm para cá treinar. Mas é uma situação em que até os próprios entidade que acolhe os refugiados também faz parte do trabalho deles, quando eles sabem que eles gostam de boxe, estás a perceber? Eles próprios fazem essa pesquisa pela localidade. Se for um indivíduo que mora perto do meu ginásio, vou indicar o meu, que eu tenho conhecimento que eles são, nem não sei se eu tenho refugiados, há mais ginásios em Lisboa que têm refugiados. Mas agora estás a tocar nesse assunto, não é refugiado, mas a Casa Pia, foi a Casa Pia. Um jovem da Casa Pia que quis treinar aqui, veio cá treinar durante um mês, uns dias, depois saiu daqui e depois entrou em contacto comigo a dizer que a Casa Pia não o deixava treinar cá mais, que ele tinha que escolher outro sítio onde treinar, derivado à localização do estado. Ser neste bairro. Exatamente. Quando alguém vem cá treinar, os pais, as entidades, algumas, metem na cabeça das pessoas e dos miúdos, ou de não sei de quem, que vêm para aqui, daqui vão ser drogados. Mas eu já disse no outro dia, até passei o telefone à Ana e disse: Ana, fala tu com esse senhor, porque eu vou discutir, vou descompô-la, porque assim não vende droga. Há que eu engano, não estou aqui a vender droga. A única coisa que eu vendo aqui é desporto, é saúde, é respeito, o que ensina é boxe. Ela está enganada. Se ela pensa comigo, quem vem cá comprar droga, nem estes que vêm cá comprar droga, são outros e não é mim. Eles andam aí na rua, compram quem tem que comprar e vão para a casa deles fazer. Lá. Na verdade, há vários outros sítios onde se pode comprar droga que não são bairros chamados sociais. Ou exatamente, eu não sei porque é que essas pessoas associam que quem vem para aqui treinar sai daqui drogado. Mas estás a perceber, não estou a chegar. Eles fazem uma associação de treinas daqui vais ir drogado. E as próprias instituições não os deixam vir cá treinar derivado da localização do espaço. Os pais não deixam eles vir cá treinar derivado da localização do espaço. Tudo isto está sempre associado. Eu já não por isso eu recebo telefonemas de pessoas que querem cá pôr os filhos, mas depois quando dizem onde é que isso fica? Não depende de certo. Está bem. E já não põem. Já tive clientes que vinham cá a treinar, eles vinham lá à porta do ginásio ver se alguém tinha-lhes mexido no carro. Eu disse: mas por que alguém mexeu no teu carro aqui? Aqui, assim, assim. Mas espera aí. Se fores para a Baixa de Lisboa, tu estás a jantar no restaurante abaixo. Tu vais sair do restaurante e vais ao parque de estacionamento ver se alguém te mexeu no carro. Exato. Se calhar és roubado lá embaixo na Baixa e aqui não és. Mas estás preocupado aqui, mas lá não fazes esse trabalho. Até o índice de assaltos na zona da Baixa Chiada até é bastante grande, se calhar muito maior do que aqui, tendo em conta o processo de turismo, não é? Sempre... Mas muito. Exato. Mas as pessoas acham sempre que é aqui que vão ser assaltadas. Pois, percebo, não deve ser fácil ter de lidar com isso. Não, mas eu já lido bem com isso. Uma coisa ou outra fica ofendida quando já toca aos miúdos, em que me deixam cá porque os miúdos podem ser daqui drogados, aí já fico ofendido porque o meu trabalho é o oposto.
Disseste-me há um bocadinho no início da conversa que o boxe tinha Salva. tudo na vida. Não tudo. Bom, conheço países, conheci situações, conheci pessoas maravilhosas, tive a ajuda de pessoas maravilhosas. Fiz uma operação que me salvou a vida de bariátrica através das ajudas que tive e do que foi feito ao longo dos anos. Essa história fica como uma história breve, tocou-me a mim mesmo. Quando estávamos a angariar apoios para a minha operação, veio dois miúdos, para teres uma ideia, que vieram ter comigo e já não os via. Eles tinham 14 anos, isto foi possivelmente há 20 e poucos anos que eu lidei com os miúdos, eles já são homens feitos. E eles vieram ter comigo, quiseram-me ajudar, disse, pá, bom, eu quero fazer para ti o que tu fizeste para mim. Porque assim, e era uma coisa simples, para teres uma ideia, o que eu fazia era isto. Eles moravam lá na rua, eu na altura estava com a minha primeira mulher, eu convidava os miúdos para ir à minha casa, a lanchar-me a mulher, na altura, a mulher nessa altura, convidávamos os miúdos, porque eu tinha uns cães e eu gosto de Dobermans, eu sou apaixonado por esses cães, então eu ia passar com os Dobermans pela mata, pela rua, não sei quantos, eles faziam companhia, eles próprios iam passar com os meus cães, depois iam lanchar a minha casa, depois iam treinar comigo, ou seja, criaram uma questão de hábitos em treinar uma vida saudável, em sair do convívio com outros jovens, e eles depois disseram que isso lhes fez a diferença, estás a perceber? Porque eu sei saber, mas eu juro-te, eu estava a fazer aquilo de coração, no sentido em que assim, moro para ali comer, não sei quantos. E eu sei que foi a melhor coisa que eu lhes fiz naquela altura, porque eles andavam com os meus cães, iam à minha casa comer, iam comigo treinar, e então pouco a pouco foram adquirindo valores de que, em vez de ir com os amigos da altura, desses amigos que seguiram caminhos, pronto, duvidosos, eles não. Eles conheceram outro estilo de vida, outra maneira de estar na vida e pronto, então vieram-me fazer esse agradecimento. É uma história tremenda para fecharmos a conversa. Obrigada, Paulo. Não. Foi a conversa com o Paulo Seco, responsável pelo ginásio que leva o seu nome na Quinta do Loureiro e responsável, sobretudo, pela formação de tantos atletas e de tanta gente que pratica boxe apenas pelo prazer de praticar. Para dar corda à massa cinzenta, sugerimos 2 livros nesta emissão. Começamos com o Gingar na Cidade, que leva o subtítulo Bicicleta, Participação e Transformação do Território e tem coordenação do Henrique Chaves e da Inês Vieira, incluindo textos destes e de vários outros autores e autoras. Este é um livro que junta várias reflexões, estudos e análises sobre a mobilidade e sobre a utilização da bicicleta na cidade de Lisboa, mas antes disso foca-se no território de Marvila, contextualizando de um ponto de vista histórico e sociológico e analisando alguns momentos participativos em que a transformação dos lugares foi ou vai sendo protagonizada pelas comunidades que os habitam. Nesta parte dedicada à Marvila, destaque para o texto intitulado Dos Pátios Operários aos Grandes Clubes, o Desporto Popular em Marvila e no Beato, do nosso associado João Santana da Silva. E este é um texto que traça uma história desta zona da cidade, a partir dos clubes que ali se foram formando no início do século XX, e foram muitos. E nesse texto, como não podia deixar de ser, não falta a referência ao Relâmpago Futebol Clube, fundado em 1932 nas traseiras de uma mercearia marvilense e a inspiração para o nome da nossa associação. A edição deste Gingar na Cidade é da Tigre de Papel, uma das livrarias independentes de Lisboa que vale mesmo a pena frequentar. O outro livro que queremos destacar é uma longa reportagem da jornalista Ana França e chama-se Lampedusa, Ir e Não Chegar, com edição da Tinta da China. Aqui se conta o naufrágio do dia 3 de outubro de 2013 no Mediterrâneo, um dos muitos que têm feito deste mar um autêntico cemitério marinho. Foram 366 pessoas mortas ao largo dessa ilha da Sicília, onde todos os anos tentam chegar milhares de pessoas que fogem da guerra, da miséria, da fome, de regimes opressivos, da violência ou dos efeitos catastróficos das alterações climáticas que andamos todos a fingir que não existem. Leio um excerto, aproveitando para sugerir que se leve este livro às escolas, às bibliotecas, às associações e, sobretudo, aos responsáveis governamentais.
É capaz de ser ingênuo da minha parte achar que um livro pode mudar o mundo, mas pode seguramente mudar muitas vidas. Vamos ao excerto, tirado da página 66, quando Simone de Hipólito, um professor de mergulho que vive em Lampedusa, fala sobre o que se passa naquelas águas. Os governos europeus não querem lidar com a situação. Querem olhar para a imigração apenas de um ponto de vista económico, que benefícios pode trazer. Então, esta imigração que é filha da guerra, que é filha das alterações climáticas, que é resultado da fome, não é vista com bons olhos, não lhes interessa. E, entretanto, o texto prossegue, já depois da fala de Simone, e volto a citar: resgatar pessoas não é apenas lei estatutária, é lei da ilha. A maioria dos ilhéus são pescadores ou os seus antepassados foram pescadores. Quando se vai para o mar, aqui, é sabido que há uma probabilidade considerável de encontrar pessoas à deriva. No regresso, Simone pensa que se o tratassem a ele, à sua mulher e aos seus filhos, da forma como os migrantes são tratados no centro de acolhimento, provavelmente transformar-se-ia num criminoso, num louco. Este Lampedusa, ir e não chegar, já anda pelas livrarias e diria que é mesmo importante que se leia. Vamos a outras histórias para contar, desta vez a propósito de uma excursão muito especial que aconteceu este mês, no passado dia 15, e que podemos agora revisitar graças ao trabalho de gravação do nosso associado Afonso Santos. A secção de atletismo do Relâmpago organizou uma visita ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche, esse lugar que serviu de prisão a mais de 2.000 resistentes antifascistas durante a ditadura. A fortaleza de Peniche foi construída no século XVI para assegurar a defesa da linha costeira, isto numa altura em que os piratas eram comuns naquela zona e noutras, e tornou-se, com a chegada do fascismo ao poder, um lugar de má memória para todos e todas, como contou João Neves, um dos anfitriões desta nossa visita a Peniche. Nós tivemos aqui entre 1934 e 1974, durante 48 anos, uma, de facto, das prisões políticas do fascismo, ligados a outras prisões que nós tínhamos aqui em Portugal, como Caxias, como Aljube, o campo de concentração do Tarrafal, a prisão da Piso do Porto, etc. Não é? Aos lugares de má memória é preciso transformá-los, reclamá-los, e foi isso que aconteceu, desde logo por exigência da população de Peniche, ali mesmo no dia 27 de abril de 1974, pela madrugada. Concentraram-se milhares de pessoas aqui à porta da fortaleza, não é? Grande parte destas pessoas eram, de facto, naturais residentes aqui em Peniche e tinham dois grandes objetivos nesta grande concentração aqui à porta da fortaleza. A primeira, exigir a libertação dos presos, não é? Era um dos grandes objetivos desta grande concentração que se deu aqui à porta da fortaleza. E, por outro lado, não é? Quando os presos foram libertados, eles foram recebidos com muito carinho e foram recebidos carinhosamente, não é? Com muitas lágrimas, não é? Com muita emoção, foram recebidos ao fim e ao cabo como se fossem heróis. Não é? E é nessa concentração que se deu aqui à porta da fortaleza que se inicia a luta pela preservação deste espaço. E nós fazemos sempre referência a uma faixa que estes populares tinham aqui à porta da fortaleza e que dizia isto: Peniche exige o forte para visitar e não para ficar. Ou seja, é a grande primeira reivindicação de que a população de Peniche queria este espaço não como um espaço de prisão, mas que queria este espaço como, não é, um espaço para visitar. E é, de facto, não é, o início da grande luta pela preservação da memória. Resumindo uma história longa e com muita burocracia pelo meio, em 2008 é assinado um protocolo entre a União dos Resistentes Antifascistas e a Câmara Municipal de Peniche. É aí que se define a criação de um memorial com os nomes de todos os presos que por aqui passaram e também a transformação do espaço num museu da resistência antifascista. 8 anos mais tarde, há a tentativa de entregar a Fortaleza de Peniche à gestão privada, onde é que já ouvimos esta história, com o projeto de transformar a Fortaleza numa pousada, imagine-se. A indignação que tal ideia gerou impediu a concretização dessa mesma ideia e em 2019 inaugura então uma primeira parte do projeto. Depois, em 2024, 50 anos passados sobre o 25 de Abril, abrem-se finalmente as portas do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, tal como hoje o conhecemos e podemos visitar. Nós temos aqui um memorial que está nas minhas costas, à vossa frente, com o nome de todos os presos que passaram pela prisão de Peniche, com estes 2.636 nomes. Possivelmente muitos dos nomes que aqui estão
são vossos conhecidos, né? E achamos que o museu, né, deve prestar, de facto, homenagem a todos aqueles que sofreram, não é? Que passaram por esta prisão, por lutarem, de facto, pela liberdade e pela democracia. Um detalhe importante. Pela prisão de Peniche passaram sobretudo homens, mas não exclusivamente, como contou José Monteiro, que nos acompanhou durante toda a visita. Maria de Jesus e Teresa Marques são as duas únicas mulheres que passaram por esta fortaleza entre 41 e 42, junho de 41 e junho de 42. Não chegou bem ao final de junho, mas foram 12 meses menos alguns dias. Estiveram aqui por aquilo que foi conhecida a Revolta do Milho. Ou seja, elas eram da zona da Carpalhosa, junto a Leiria, quem vai na estrada Figueira da Foz, Marrazes, e eram duas das mulheres que integravam uma manifestação realizada exatamente nesse mês de junho contra a entrega do milho. Era obrigatório no tempo de Salazar da Segunda Guerra Mundial, face à fome que se vivia, os grandes proprietários tinham que entregar no mínimo 1 tonelada de milho ou trigo ou centeio ao Grêmio da Lavoura. Entre o conjunto de pessoas que manifestavam, 2 mulheres foram identificadas, tiveram azar, no meio de outras onde havia também homens, as 2 identificadas, e passaram então cerca de 1 ano aqui na prisão política de Peniche. Eugénio Ruivo, um dos atletas que integra a equipa de atletismo do Relâmpago, estava preso em Caxias quando se deu o 25 de Abril. O lugar era outro, mas a prisão era a mesma em todos os lugares onde o regime encerrava quem lhe resistia. E no Forte de Peniche, Ruivo partilhou connosco um pouco da sua história. No dia 25 de Abril estava preso no último piso da cadeia do Forte de Caxias. Nós, presos, não tivemos conhecimento de nada. Eu estava virado para o lado de Monsanto e observei, digamos assim, um corrupio de carrinhas da PIDE andarem de um lado para o outro. O guarda prisional abre a escotilha da cela da prisão e transmite-me esta informação. Você hoje não tem recreio. Observei um semblante carregado do homem. Pronto, e entretanto isto passou-se. Por volta da meia-noite, 1h da manhã, há uma buzina de automóvel que é ouvida para dentro da cadeia. Portanto, há um som, um determinado toque que é dado a dar a informação do que é que estava a ocorrer, que tinha havido um golpe de Estado, mas eu não me apercebi, levantei-me, não me apercebi. Das celas de regime normal há de facto um grito, há gritos que ocorrem. Eu também continuei a não perceber o que é que tinha acontecido, e é interessante dizer-vos que quem dá essa informação para dentro da cadeia é o Pedro Ferreira, da direção da Associação de Estudantes de Economia, que tinha estado preso na minha cela e que tinha sido libertado no dia 22 de Abril. Portanto, a partir das 7 da manhã, sentei-me na cadeira da cela da prisão, olhei para o lado de Monsanto e comecei a observar uns pontos negros. E observo que já não era a GNR que fazia a guarda da prisão, mas era o corpo de paraquedistas. Bom, e às 9h30 da manhã, o comandante Abrantes Serra, do corpo de fuzileiros, abre a escotilha da cela da prisão, pergunta como é que eu me chamo, do que é que era acusado, Eugênio Manuel tal, do que é acusado de pertencer ao Partido Comunista Português, abre a cela e começa a abrir sequencialmente as outras celas. Mas, entretanto, há aqui um aspecto muito interessante. Na cela número 13 estava o último preso político, preso no Porto, José Carlos de Almeida, preso no dia 22 de fevereiro, estava em tortura do sono. Quando ocorre o 25 de Abril, a PIDE leva-o para dentro da cela. Quando quando o comandante Abrantes Serra abre a escotilha da cela da prisão, lhe pergunta qual é o nome e do que é acusado, nada, não há nenhuma palavra. O Zé Carlos de Almeida é o único preso político que não aparece na lista de registro dos presos políticos libertados da cadeia de Caxias, recusou-se a dar o seu nome e do que era acusado. Eles
pronto, vocês vejam o que é estar numa fase de tortura do sono, não se estava a perceber bem ou não se a perceber bem do que é que estava a acontecer e não fosse, passa a expressão, o diabo de selas. Pronto, daqui, a partir dessa altura, nós descemos as escadarias da prisão, de Caxias, juntámos-nos todos, ali, os jornalistas, etc., fotografias para aqui, fotografias para acolá, e de repente, o guarda prisional puxa-nos pelo cotovelo e somos levados novamente para a cela da prisão, fechou-nos lá dentro. Entretanto, por volta das 9h30 da manhã, olhando para Monsanto, eu vejo uma delegação dos nossos advogados, o Jorge Sampaio, portanto, a Sofia de Mel Braino, o José Cardoso Pires, o Pinto Bandeira, portanto, a Cília Ariosa Feio, o Manuel João da Palma Carlos, portanto, pessoas que de facto estavam ligadas à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, eram nossos advogados, etc, etc, e entraram, portanto, assinaram, portanto, e a partir dali as coisas começaram-se a alterar. Mas, sem dúvida alguma, a partir das 10h30 da manhã, somos colocados dentro da cela da prisão. E qual a razão? Enfim, o 25 de Abril, o dia 26 de Abril, a população na rua, e nós voltámos para dentro da prisão. Pois é, o general Spínola só queria que uma parte dos presos políticos fossem libertados. Ou seja, não queria que dizia que havia presos que não eram presos. Não, todos os que estávamos ali, éramos para aí 80, 90, éramos presos políticos, ponto. Bom, e só a partir das 4 da tarde é que quem estava em cela de isolamento, nos encontramos, há um oficial da Força Aérea que estabelece ligação connosco, entretanto tomámos a seguinte posição: ou saímos todos ou não sai ninguém. Portanto, simultaneamente, esse oficial deu-nos a informação que aqui os presos políticos, o resto da história daqui a bocado. Os presos políticos de Peniche também haviam tomado essa decisão. Portanto, e só à meia-noite, em Caxias, à meia-noite e 1 minuto, é que os presos políticos começaram a ser libertados. Pronto, fica aqui o pequeno. Bora. É uma história na primeira pessoa, não é? No fim da visita, o Euprémio Scarpa, o presidente do Relâmpago, agradeceu o acolhimento que tivemos no Museu Nacional Resistência e Liberdade e deixou claros os motivos que levaram o nosso clube até Peniche. Olha, hoje é um dia muito importante, sinto muito orgulhoso que nós estamos aqui. Faz todo o sentido um clube como o Relâmpago organizar atividades assim, porque é um clube que tem muita coração a memória das coisas, sobretudo as memórias das lutas de quem lutou e morreu para nós podermos estar aqui. Portanto, também um agradecimento à secção mesmo do atletismo, agradecer também ao museu e as pessoas que nos acompanharam, naturalmente agradecer ao Eugênio. E agora, pronto. Viva o Relâmpago! Viva! Na valorização deste museu. Muito obrigado. Obrigado. É grupos como estes que também dão mais vida e valorizam o trabalho que nós desenvolvemos. Obrigado por isso. A fechar, Eugênio Ruivo fez um resumo da visita e da importância desta preservação da memória e acabou por descobrir que o pai de um dos nossos associados, o Pedro Rufino, que orienta a secção de boxe, também esteve preso aqui em Peniche e que os dois ter-se-ão conhecido algures nessa luta contra a longa noite do fascismo em Portugal. Nós tivemos aqui alguns fragmentos da nossa história da luta contra a ditadura fascista. Daqui nós percebemos de como, de facto, foi viver em falta de liberdade. Daqui percebemos o que foi resistir. Daqui percebemos o que foi também a libertação dos presos políticos no dia 27 de abril de 1974 pelo movimento das Forças Armadas. O Relâmpago está de parabéns por esta vinda aqui a um local de memória, de evocação, de resistência, de luta.
e pensamos que valerá a pena voltar aqui novamente ao museu, ver com mais calma vários elementos aqui que constituem o espólio, digamos assim, da resistência desde várias décadas, e neste momento nós vamos dar aqui umas voltas aqui a Peniche com o pano Liberdade, que representa, digamos assim, o símbolo, onde está aqui o cravo colocado pela Senhora Celeste no cano da G3 na Baixa Chiado, e que representa de facto o símbolo da libertação de Portugal. E pronto, voltamos em abril, mês especial do nosso calendário. Havemos de celebrar os 51 anos da Revolução na rua, obviamente, como sempre. E o Eugénio Rui vai estar na já mítica Corrida da Liberdade, com o seu cartaz lembrando os presos da ditadura e a luta pela democracia. Obrigado, Eugénio, e obrigado a todas as pessoas que, de modos muito diferentes, participaram nesta longa luta. Encontramos-nos na Avenida, então. Antes disso, andaremos por aí em provas e convívios desportivos, lembrando que a Palestina continua a ser chacinada, acompanhando a grande marcha dos bairros que a Vida Justa está a dinamizar ao longo deste mês e trabalhando para um mundo mais justo nos vários espaços por onde vamos passando. Pelo desporto popular, vamos à luta. Rádio Relâmpago. Um magazine sonoro onde o desporto popular, a cultura e a luta por um mundo mais justo andam de mãos dadas.